Olá, pessoal. Continuando o nosso conteúdo de strings. Então, na videoaula passada, a gente fez uma introdução, alguns aspectos fundamentais que estão relacionados a strings. E agora a gente vai ver, de fato, qual é a definição de string e como é que a gente pode implementar uma string dentro da linguagem de programação. Então, as strings nada mais são do que um conjunto de cadeia de caracteres. No nosso conteúdo anterior, a gente falou, né, sobre os vetores. E a gente viu que o que são vetores? Vetores são uma estrutura de armazenamento do tipo estática, onde eu vou ter ali, né, vários espaços de memórias que estão associados a um determinado nome. Então, eu vou ter um determinado nome, por exemplo, vet, e deixa eu colocar aqui de outra cor, vet, e esse vetor vai estar associado a um único nome e vai ter alguns índices ali, né? Esse vetor tem que ter um tamanho pré-definido, porque ele é uma estrutura estática, e o tamanho dele vai variar de zero até o tamanho menos um. Então, sempre o primeiro índice vai ser zero, depois um, e assim sucessivamente até o tamanho menos um. Então, nesse caso, eu tenho um vetor de tamanho 10 e os índices vão de 0 a 9. E aí, toda vez que eu trabalho com vetor, eu tenho que definir o nome desse vetor e entre colchetes colocar ali o índice, que é o espaço de memória daquele vetor que eu vou armazenar, que eu vou utilizar, né? Que seria o 0, 1, 2 e assim sucessivamente. E a partir daí a gente pode tratar esse vetor igual a uma variável, né? Porque eu estou acessando especificamente um determinado espaço de memória dentro do meu vetor. E a gente viu que os vetores eles são do mesmo tipo. Eu posso ter um vetor de int, posso ter um vetor de float, posso ter um vetor de double, e eu também posso ter um vetor de char. Então, perceba que no momento que a gente tem um vetor de char, a gente tem um vetor que possui vários espaços de memórias que armazenam caracteres, ou seja, a gente vai conseguir, com um vetor de char, armazenar uma cadeia de caracteres. Aí você pode perguntar, então, professor, eu já sei mexer com strings, porque eu já trabalhei com vetores, eu já vi como funciona, então strings é da mesma forma. E a resposta é parcialmente, porque as strings elas, quando a gente trabalha com vetores ali, geralmente a gente ou trabalha com um conjunto de dados já pré-definido de tamanho, e aí o nosso vetor vai ter aquele tamanho exato, ou a gente usa uma variável para ficar considerando qual é o espaço, qual é o tamanho do vetor que está sendo utilizado. Então, eu posso ter um vetor lá de 50 posições, mas eu só estou utilizando 5, só estou utilizando 10. E a gente vai precisar de uma variável para armazenar esse ponto aí, essa quantidade de itens que tem no vetor. Só que as strings, né, são um conjunto de símbolos ali que vai variar bastante esse número. E aí, para isso, para determinar a quantidade de espaço que está sendo utilizado, até onde acaba a string, a gente tem na computação um símbolo de fim de string, que é o barra para a esquerda e o zero. Então, esse fim de string, ele sempre vai estar presente dentro do meu vetor de caracteres para indicar que é até aqui, é até o ponto anterior, desculpa, o ponto anterior a ele é que representa a minha string. Então, se eu tenho, por exemplo, uma string aqui com A, U, L, A, então, e o símbolo aqui 1. Então, aula 1. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Se acaba a string aqui na posição de índice 4, que seria a quinta posição, a próxima posição do meu vetor de caracteres vai ter obrigatoriamente o barra zero. E esse barra zero vai indicar que ele está no fim da string. Então, isso significa que sempre eu vou ter uma posição do meu vetor de caracteres sendo ocupada pelo barra zero. Ou seja, se o meu vetor tem 10 posições, ele só vai poder armazenar 9 caracteres, porque o último vai ser o barra zero. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso para resolver os problemas, porque se a gente quer armazenar até 50 caracteres, a gente vai ter que ter um vetor de 51 posições, porque o 1/0 vai utilizar uma posição para indicar o fim da string.
E esse barra zero é necessário porque nesse caso aqui, o que que tem nesses outros espaços aqui? Vai ter lixo, né? Eu não sei precisamente o que vai ter aqui. Vai ter resquícios de dados da memória. Então, se eu for exibir a minha string, eu sempre vou exibir até o barra zero. Quando chegar no barra zero, eu vou parar. Então, minha string vai ser exibida só a parte que realmente vai ser considerada. E aí eu sempre tenho que lembrar de tratar do barra zero. E aí como funciona isso na linguagem de programação? Então vamos abrir aqui o Dev C++. Então, abrindo um arquivo novo aqui, vou incluir nossas bibliotecas padrões que a gente tem utilizado aqui ao longo do curso. Então, como é que eu declaro um string? Tem algumas formas de declarar esse string. Eu posso declarar um string do tipo char, e aí, por exemplo, nome. E aí eu vou definir uma quantidade para esse vetor de strings. Então, nesse caso aqui, eu criei um string nome com 11 posições, que vai armazenar 10 caracteres. Por quê? Porque o último caractere vai ser armazenado barra zero. Então, nesse caso, os índices vão de 0 a 10 e em algum dessas posições vai ter que ter o barra zero. Então, eu só vou poder inserir 10 símbolos, 10 caracteres. Então, essa é uma forma de declarar a string. Uma outra forma seria declarar assim: nome João. Então, quando eu faço isso e uso aspas duplas, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para armazenar o nome dentro dessa string. E essa string ela vai ter exatamente o espaço suficiente para aquele nome que eu já inseri. Então, eu estou criando o espaço de memória e já inserindo o nome lá. E aí, o que, que vai acontecer? Nesse caso, na primeira posição, na posição 0, vai ser adicionado a letra J. Na segunda posição, vai ser adicionado a letra O. Na terceira posição, que é o índice 2, vai ser armazenada a letra A. E na última posição, vai ser armazenada a letra O novamente. Só que perceba que eu estou usando aspas duplas. Isso significa que é um string. Se é um string, a última posição tem que ser o que? O barra zero. Então, esse meu vetor ele vai ter quantas posições? Uma, duas, três, quatro, cinco. Ele vai ter 5 posições, sendo que as quatro primeiras são caracteres e a última indica ali o fim da string. Então, sempre que a gente for trabalhar com string, pessoal, a gente vai ter que ter no final esse barra zero. E aí, qual é a diferença de aspas duplas para aspas simples? Quando eu coloco aspas duplas, eu estou trabalhando com string. Então, são uma cadeia de caracteres e o computador ele já vai entender que no final eu tenho que botar um barra zero. Quando eu estou trabalhando com caracteres, eu coloco aspas simples, porque eu estou indicando que é só o caractere, que não tem barra zero. Eu quero pegar só o valor do caractere. Então, nesse caso, esse aspas simples aqui está pegando o valor de J associado à minha tabela ASCII. Nesse caso, o valor de J maiúsculo é o 74. Se eu quiser ver isso na prática, eu posso fazer um printf, botar 1% e entre aspas simples aqui, colocar um J. Vocês vão, aí nesse caso eu vou botar 1% porque eu quero exibir o valor do J. Então, se a gente compilar e executar, salvar aqui, aí, porque eu já tinha criado o nome João e criei o nome de novo com duas variáveis com o mesmo nome, né? Então perceba que aqui ó, apareceu o valor 74, que é justamente o que a gente viu na nossa tabela ASCII ali. O valor de J é o 74. Então toda vez que você precisar saber de um valor de um símbolo, a gente pode fazer uma exibição dessa de forma direta. Ou, se eu não quiser usar o número 74, eu posso usar direto, entre aspas, simples, o símbolo e o computador já vai identificar qual é o valor e vai utilizar aquele valor. Então, eu poderia colocar o 74 de forma direta
ou colocar o símbolo entre aspas, e que vai dar no mesmo, o computador vai identificar qual é o valor. Então, ok, eu posso declarar a minha string dessa forma, eu posso declarar dessa forma, ou ainda posso declarar assim, ó, J, O, A, O, e aí depois, por último, o barra zero. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está criando a string com 5 posições e já inserindo cada um dos valores em cada uma dessas posições. Então, dessa forma, a gente consegue construir a nossa string. Tá? Que está em... Pronto. Então, de todos os jeitos aqui, isso funciona, né? Está aqui nos slides também, né? O que a gente está abordando. Ok, então já sei declarar a minha string, por exemplo, declarei dessa forma. Como é que eu pego um valor string? Então eu poderia usar o scanf para pegar esses dados. Então, como é que a gente poderia fazer aqui o scanf? Que porcento a gente vai usar? Porque D é para inteiro, F float, LF para double e %C para caractere. Mas nesse caso é um conjunto de caracteres. Então a gente tem também o %S, que indica exatamente que a gente está querendo pegar um conjunto de caracteres, ou seja, um string. Então, se a gente fizer isso e exibir depois, por exemplo, printf nome dois pontos, %s, nome. Então, estou pegando um nome qualquer que está sendo digitado e estou exibindo esse nome posteriormente. Se a gente compilar e executar isso, o que vai acontecer? Vai ficar pedindo o nome lá, vou botar, por exemplo, João. Perceba que o nome João foi armazenado corretamente, né? Então armazenou lá e depois na hora de exibir, exibiu corretamente. Então quando a gente usar o scanf%s, ele funciona para pegar um determinado nome. Só que ele tem uma limitação. Qual é a limitação dele? Se a gente colocar, por exemplo, João Mendes, veja que o que vai acontecer? Só vai aparecer o primeiro nome. O segundo não vai armazenar. Por quê? Nesse caso também nem tem um espaço, né? Daria um erro. Vamos botar até mais espaços aqui. Tá aqui 51 espaços. Compilar e executar novamente. Ana Maria. Perceba que também só ficou o Ana, não ficou o Maria. Então, o que está acontecendo? Quando eu uso o scanf%s, ele pega qualquer sequência de símbolos, de caracteres, até o símbolo de espaço. Quando ele se depara com espaço, ele finaliza, ele entende que acabou aquela string. Então ele não pega, né? Ele não pega elementos ali após o espaço. Nesse caso, a gente consegue só pegar uma determinada palavra, né? Seja ela de qual tamanho for, mas a gente não consegue pegar uma frase ou um nome composto, por aí vai. Então, como é que eu poderia pegar o nome composto? Então, para isso, existe uma função chamada get, onde eu vou, ao invés do scanf, que também é uma função, né? A gente vai usar essa função gets dessa forma, onde eu uso gets e coloco a variável ali, no caso, o vetor de strings que eu quero pegar o dado. Só que para usar esse gets, eu vou ter que incluir a biblioteca a qual ele pertence. Nesse caso, ele pertence a string.h. Então, dessa forma, quando agora eu compilar e executar, o que vai acontecer? Se eu colocar lá Ana Maria, veja que agora ele vai considerar também o espaço. Então, o gets é uma função onde eu consigo pegar qualquer nome com tanto com espaços, né? Então eu consigo pegar uma frase, um texto, eu consigo pegar qualquer dado, né, com espaço. Apenas quando aperta Enter, toda aquela sequência de caracteres vai ser armazenada dentro do meu vetor. Uma única coisa que eu tenho que ficar atento é o tamanho do vetor. Se o tamanho do vetor vai suprir aquela quantidade de dados que está sendo digitados. E aí, como é que a gente faz? Dentro dos problemas que a gente vai resolver aqui,
os problemas eles já vão especificar o tamanho máximo do vetor em termos de letras ou caracteres, né? E aí o que a gente precisa ficar atento é, se especifica lá um tamanho de 30, significa que no nosso vetor ele vai ter, ele vai precisar ser 31, porque tem o barra zero, então a gente sempre tem que lembrar do barra zero. Assim como eu tenho o gets para exibir, eu tenho também como exibir os dados com o puts, que é uma outra função que está na string.h e que serve para exibir. Então, se eu compilar aqui e executar com puts, o que vai acontecer? Se eu digitar lá Ana Maria, eu vou ter lá a exibição daquela string. E aí, se eu quisesse, eu poderia usar um puts e enviar uma string direta, né? Eu próprio criei aqui, por exemplo, nome, dois pontos. Se eu compilar e executar, então aqui, Ana Maria. Só que agora perceba que apareceu o nome, dois pontos, e o Ana Maria abaixo. Por quê? Porque o puts, toda vez que ele exibe um string, ele automaticamente dá um enter. Então, nesse caso, ele exibiu essa string e quando chegou aqui após o espaço, ele deu um enter e aí sim ele exibiu o conteúdo que estava em nome. Então, se eu quero exibir sem o enter, eu precisaria utilizar o printf. Então, se a gente compilar e executar novamente com o printf, Ana Maria, a gente teria. No caso aqui, agora ele deu um enter, né? Porque eu usei o puts aqui para exibir o nome, mas como o nome já era a última parte, ele só ficou com um enter aqui. Mas se eu fosse exibir mais alguma coisa, ia ficar aqui embaixo. Mas a gente pode exibir tudo no printf usando o %s. Então fica a cargo, né, de como você, o que você prefere usar e o que você precisa usar, como é que você precisa que seja exibido. E aí, as strings, a parte conceitual de string é essa. Eu vou ter um conjunto de caracteres que vão estar sendo armazenados dentro de um vetor e no final tem um barra zero. Se eu quisesse exibir caractere por caractere dessa string, bastava que eu fizesse um laço, por exemplo, int cont, vou fazer um laço ali, com cont igual a zero e falar, enquanto o nome cont for diferente de barra zero, eu vou continuar. Porque na hora que eu chegar em barra zero, eu vou parar. Então, conte é zero. Esse símbolo que está aqui é barra zero? Não. Então, eu vou fazer o que eu tiver de fazer e vou para o próximo. Esse símbolo é diferente de barra zero? É. Então, eu vou fazer o que eu tiver de fazer e vou para o próximo. Até que esse símbolo é diferente de barra zero? Não. Então, nesse momento, eu quero parar. Então, eu só quero parar quando o conte for diferente de barra zero. Ou for igual a barra zero. Então, enquanto for diferente, eu vou continuar. Por que eu comecei o conte de zero? Porque o primeiro índice aqui é zero e eu quero começar do início. Mas depende do seu objetivo, né? Aqui seria um laço comumente para começar da primeira letra do, da sequência de caracteres ali e ir até a última letra. E aí, o que eu quero fazer com isso? Nesse caso aqui, eu só quero exibir. Então, eu vou exibir aqui letra por letra. Vou botar 1%C e vou exibir nome conte. Opa, então, se eu botar, por exemplo, um outro printf, nome, dois pontos, o que vai acontecer? Se eu compilar e executar, se eu botar aqui João e Maria, perceba que vai ser exibido toda a string que está ali, né, até o último caractere. Então, foi exatamente o que eu fiz. Eu percorri toda a string e é, para cada posição ali eu fui exibindo um determinado elemento da string. Eu exibi do tipo %C, então eu exibi de fato o símbolo dele. Se eu quisesse, eu poderia botar 1%D. E aí, ao invés de exibir o símbolo correspondente ao valor que está sendo armazenado, porque lembra que quando eu coloco o A aqui, isso é didático. Se o A é maiúsculo, não está sendo armazenado o A lá. Está sendo armazenado o quê? Está sendo armazenado o valor 65. Então, aqui dentro, na verdade, tem o valor 65. Então, se a gente fizer um teste aqui agora com %D, e eu colocar aqui
aula 1. Veja aqui, apareceu aqui o 65. É porque eu botei tudo grudado, né? Vou dar um espaço aqui para a gente ver o número de cada letra. Então, aula 1. Perceba aqui, o primeiro é 65, que é o A maiúsculo. Já aqui, ó, o segundo, o terceiro, o quarto. Primeiro, segundo, terceiro, o quarto. O quarto já é o 97, que também é A, mas é um A minúsculo. Minúsculo. Então, se a gente ver aqui, ó, o A minúsculo é o 67. Então, eu posso trabalhar com a string tanto colocando o porcento D quanto o porcento C, quanto fazendo cálculos dentro desse laço de repetição que eu percorro a matriz. Por exemplo, eu poderia fazer, se nome conte for igual a qual é o valor que representa, a gente vê aqui, por exemplo, o A maiúsculo é 65 e o Z é o 90. Então, se for maior ou igual a 65 e nome conte for menor ou igual a quanto? O Z representa o 90, a 90. Então perceba aqui, se o valor que está lá estiver entre 65 e 90, significa que é o quê? Que é uma letra maiúscula. Então eu poderia pegar essa letra e fazer o seguinte: a letra vai receber mais igual 32. Então eu vou estar fazendo o quê? Somando 32, eu vou estar transformando ela em minúsculo. Então, nesse caso, se for uma letra e essa letra for maiúscula, eu estou transformando ela em minúscula e agora exibindo. Então, bora botar por cento C novamente e deixar sem espaços. Então, nesse caso, eu estou acabando de converter aqui todas as letras e depois exibindo letra por letra. Então, se eu compilar e executar aqui agora, vamos fazer uns testes. Vou botar aqui aula hoje. Então veja que toda a minha string agora ficou o quê? Minúscula, certo? Porque cada letra que era maiúscula eu converti em minúscula. Então eu poderia fazer isso também. Então aqui a gente tem uma possibilidade. Eu estou rodando o laço, fazendo uma alteração dentro da string e já fazendo o que aqui? Fazendo exibição letra por letra. Eu poderia também fazer no final uma exibição só da string toda. Então, %S aqui e vou exibir a string. Então, nesse caso aqui, eu vou receber a string, vou converter todas as letras maiúsculas em minúsculas e depois vou exibir a string minúscula. Então, se a gente tiver aqui Ana Maria Teixeira, então veja que tudo vai ficar minúsculo. Então, todas as letras ficaram minúsculas. Então, eu tenho uma string, eu posso, assim como nos vetores, fazer qualquer tipo de manipulação nessa string. Eu poderia, inclusive, fazer a inserção dessa string, montar essa string é, manualmente ou através de cálculos. Então, assim, existem várias possibilidades, né? Só que antes de falar sobre isso, deixa eu só relatar um ponto. Aqui a gente usou o 65 e o 90, baseado nos valores da tabela ASCII, porque a gente queria indicar o A maiúsculo e o Z maiúsculo. Só que assim, nem sempre a gente vai ter a tabela ASCII à nossa disposição. Então, a gente poderia colocar entre aspas simples aqui o A e o Z. Isso automaticamente faria com que o nosso, no processo de compilação, ele substituísse o valor do símbolo A para o código e o valor do símbolo Z. Então, no código ficaria também a mesma coisa, 65 e 90, só que a gente não precisaria saber qual é o valor. Bastaria colocar aqui o símbolo. E aí fica um pouquinho mais organizado que você consegue saber exatamente qual é a letra. No final das contas, vai dar no mesmo, vai funcionar do mesmo jeito, certo? Então, esse é um ponto. Eu tenho as minhas strings e eu posso manipulá-las como vetores
da mesma forma que a gente faz com os vetores. Então, eu posso manipular um determinado elemento ou montar um string de acordo com a minha necessidade. Então, por exemplo, só que quando eu monto a string, o que que eu tenho que ter atenção? Eu tenho que colocar no final o barra zero. Porque se eu não colocar o barra zero, o que que vai acontecer? Ele não vai saber o final. Então, vai gerar. Então, veja que aqui a nossa string ficou exibida corretamente, da forma que eu inseri. E foi pausada aqui pelo barra zero. Porque toda string tem que ter um barra zero no final. Então, a gente tem que ter sempre cuidado com relação a isso. Pessoal, a gente tem uma sequência de funções, né, que podem ser utilizadas para manipular as strings, porque tem muita coisa que a gente faz dentro das strings e que são tão cotidianas, né, que se repetem tanto ao longo dos problemas, que os programadores, ao desenvolver a linguagem, já criaram bibliotecas para poder facilitar o dia a dia. Dentre essas funções, a gente tem funções aqui getChar, putChar, a gente tem de uma biblioteca ctype, isDígito, isalpha, isalnum, isSpace, islaware, issuper e por aí vai. Uma sequência de funções, né? Tanto da biblioteca ctype quanto da biblioteca string, como a toy, a toff, e por aí vai, né? Como a strlen. A strlen ela pega e traz para a gente qual é a quantidade de caracteres que a string tem. Isso facilita muito para a gente fazer manipulações, né? Porque se eu sei que ela tem 5 caracteres, eu sei que os caracteres vão da posição 0 a 4, então fica mais fácil de fazer um laço ali que rode de 0 a 4 e possa fazer algum tipo de manipulação. A gente vai ver e vai falar de algumas dessas funções ao longo dos vídeos, né, de resolução de problemas. Mas para aqueles que tiverem alguma dificuldade ou mais curiosidade, pode passar com calma os slides, ou eu posso também fazer um outro vídeo falando só sobre funções. E aí depende muito de como esse vídeo, qual vai ser a repercussão desse vídeo. Mas é isso, de qualquer forma, recomendo que a partir de agora vocês façam as listas de exercícios sobre strings, que vai ali a partir do exercício da atividade 15 desse módulo até a 21, e aí venham conferir os vídeos de soluções, porque dentro dos vídeos de soluções eu vou estar debatendo possibilidades e falando um pouquinho de algumas funções que poderiam ser utilizadas para facilitar a resolução do exercício. Então, eu vou estar mostrando sem a utilização de funções e com a utilização de determinadas funções. Então é isso, espero ter ajudado e até o próximo vídeo.